Revolta total com a arbitragem e o lance polêmico contra o Mirassol. Ataque avassalador na caça à liderança e o reconhecimento do técnico rival. E tem muito mais: a decisão tática de Leonardo Jardim, o mistério sobre Bruno Henrique, desgaste do nosso próximo adversário e novo patrocínio bilionário. Meus amigos. E para você não perder nada, inscreva-se no canal e o motivo eu vou te contar. Fala nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao canal DNA Rubro-Negro. É maravilhoso ter a companhia de cada um de vocês para a gente dar início aos nossos trabalhos com as melhores e maiores notícias do nosso Mengão. Para a gente começar a nossa gravação com muita fé, eu quero deixar uma palavra de ânimo para o seu dia, como tenho feito, uma palavra de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 31, diz o seguinte, presta atenção. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu querido amigo, minha querida amiga, essa mensagem é um verdadeiro escudo espiritual para blindar o seu coração contra qualquer medo ou insegurança no dia de hoje. Muitas vezes a gente acorda se sentindo cercado por problemas gigantescos, por cobranças e por situações que parecem realmente fugir do nosso controle. As circunstâncias da vida, tentam sussurrar nos nossos ouvidos que nós não vamos conseguir vencer as batalhas que estão batendo aí na nossa porta. A dúvida tenta paralisar os nossos passos e o desânimo surge como um peso enorme tentando nos fazer desistir da caminhada. Mas a promessa do nosso Deus, nosso Pai, para a sua jornada neste exato momento traz uma clareza absoluta sobre quem está no comando da sua história. Quando você compreende que o Criador dos céus e da terra está caminhando ao seu lado, a perspectiva de qualquer problema muda completamente. Se o Senhor assumiu a frente das suas batalhas, não existe gigante que possa ficar de pé e não existe porta fechada que ele não possa abrir. Você sabe disso, né? Os opositores, as armadilhas, os dias difíceis e as palavras de desânimo perdem totalmente a força diante do poder daquele que te sustenta, Jesus. Não gaste as suas energias tentando lutar sozinho e não permita que o tamanho dos obstáculos roube a certeza da sua vitória. Coloque a sua confiança na fidelidade daquele que nunca falhou e avance com o peito aberto, sabendo que a sua proteção é absoluta. Se Deus escolheu abençoar a sua vida, se Ele abriu os caminhos e colocou os planos dele em movimento, ninguém deste mundo tem o poder para te parar. Receba essa mensagem de coragem, renove as suas forças nesta manhã e caminhe com cabeça erguida, firme no propósito que Deus desenhou para você. Amém? Posso ouvir um amém aí, meu irmão, nos comentários? Escreva seu amém aí, porque eu vou entender que você recebeu essa palavra no seu coração. Se você puder deixar aquele like maroto, faça isso. Inscreva-se no canal, se não for inscrito. Vamos pro início. E dando início ao nosso lote de notícias aqui no canal, vamos soltar o verbo sobre uma grande polêmica de bastidores que está gerando, irmão, muita revolta na Gávea. Você sabe, do que eu tô falando. O Flamengo acabou sendo profundamente prejudicado, gente, pela arbitragem durante o confronto contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, nesse final de semana. Apesar do placar elástico construído pelo mais querido, a atuação do árbitro Rafael Klein deixou os torcedores e a diretoria completamente indignados. O lance que causou uma revolta generalizada aconteceu exatamente aos 47 minutos do primeiro tempo da partida. O meia-campista Jorge Carrascal puxou um contra-ataque em velocidade máxima e superou a marcação do volante Denilson com um belo drible. Após ser totalmente superado na jogada, o defensor adversário cometeu uma falta dura para interromper o avanço do nosso atleta. O colombiano já tinha feito fila na defesa e ficaria completamente cara a cara com o goleiro para marcar o gol. De acordo com as regras internacionais do futebol, a infração exigia a aplicação do cartão vermelho direto por impedir uma oportunidade clara do gol. Porém, o árbitro de campo, Rafael Klein, amarelou na decisão e aplicou apenas o cartão amarelo para o jogador do Mirassol. Para piorar a situação, o árbitro lá de vídeo, Rafael Trace, omitiu a revisão recomendada e validou o erro absurdo cometido no gramado. O VAR é uma brincadeira, meu? É sacanagem. Pro Palmeiras tem tudo. O VAR age, não é marcado vermelho, mas contra o Flamengo e contra outros times. É uma sacanagem.
E aí vai o Abel ainda nas entrevistas, nas coletivas pós-jogo, falar besteira. Difícil, hein? Nas redes sociais, né, o próprio Flamengo fez uma postagem detalhando o lance e cobrando publicamente os critérios da arbitragem brasileira. A escalação de Rafael Klein para os jogos do nosso malvadão vem desagradando profundamente a alta cúpula do clube carioca. O histórico recente desse apitador contra o Flamengo é repleto de decisões inconsistentes e ausência completa de rigor técnico. Só para relembrar, no início desta temporada, o mesmo juiz expulsou o Carrascal no jogo contra o Corinthians, válido pela Supercopa do Brasil, você deve recordar. Aquela final. Naquela ocasião, o juiz mudou de critério disciplinar de forma bizarra entre o primeiro e o segundo tempo para prejudicar o Flamengo. Ele também protagonizou outra polêmica ao dar apenas cartão amarelo em um carrinho forte de Felipinho em cima do meia Lucas Paquetá. E eu quero saber sua opinião. Você acha que o Flamengo deveria ir contra a escalação desse árbitro nos jogos do Mengão? Sua opinião aqui embaixo. E fazendo uma transição rápida, vamos atualizar a tabela de classificação e destacar os números impressionantes do nosso setor ofensivo. O Flamengo, você sabe, aplicou uma goleada maiúscula e colou de vez na briga pelo topo do Campeonato Brasileiro. Após os resultados da 23ª rodada, o mais querido alcançou a marca de 45 pontos, gente. 45 pontos. O Mengão ocupa a vice-liderança isolada e reduziu a distância para o Palmeiras para apenas 3 pontos. O líder paulista soma 48 pontos na tabela, mas já está ligando o sinal de alerta máximo nos bastidores. O grande trunfo do Mengão está na perseguição implacável. E a equipe possui, é claro, um jogo a menos em relação ao rival. Mesmo com menos partidas disputadas, o time comandado por Leonardo Jardim disparou como o melhor ataque de toda a competição. O mais querido balançou as redes adversárias 44 vezes contra 40 gols do time paulista. Ter 4 gols a mais do que o principal concorrente, com um jogo ainda a menos, prova a eficiência do nosso modelo de jogo. Parabéns aí, Leonardo Jardim, cara? Temos que elogiar. O saldo de gols do Flamengo também deu um salto gigantesco e atingiu a marca positiva de 25 gols. A rodada do final de semana foi extremamente perfeita para os planos do nosso Mengão, tá? Pensando aí nos pontos corridos. O Cruzeiro deu uma excelente força para o Flamengo ao derrotar o Corinthians pelo placar de 1-0 em Belo Horizonte. O resultado do time mineiro freou os paulistas e movimentou bastante as primeiras posições ali da tabela de classificação. O torcedor do Flamengo já está fazendo até as contas, nos bastidores, sabendo que a liderança pode ser alcançada muito em breve pelo Mengão. Só para a gente ter na cabeça, se o Flamengo vencer o seu compromisso atrasado, a equipe iguala a pontuação do líder e assume o topo pelo critério de desempate. A comissão técnica trabalha essa evolução com os atletas cobrando foco total para manter a regularidade da sequência de jogos. O equilíbrio entre a defesa sólida e o ataque avassalador é visto internamente como a chave real para buscar o título nacional. E, é claro, a nação segue empolgada e promete lotar os próximos compromissos para empurrar o elenco rumo ao troféu mais cobiçado do país. Eu quero saber, na sua opinião, o Flamengo tem hoje o elenco ofensivo mais poderoso e temível de todo o futebol sul-americano? Quero saber mais. Você acredita que o Palmeiras vai aguentar a pressão, gente, do nosso Mengão? Ou vai entregar a liderança nas próximas rodadas? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E avançando com as notícias do nosso Mengão, vamos trazer agora as informações mais quentes sobre a preparação tática para a grande decisão da Libertadores. Meus amigos, o técnico Leonardo Jardim comandará uma atividade decisiva na tarde desta terça-feira nos gramados do Ninho do Urubu. Neste treinamento, com os portões totalmente fechados, o treinador baterá o martelo e definirá a escalação que vai buscar a classificação aqui mesmo no Maracanã. A comissão técnica aproveitou o período recente, sem viagens desgastantes, para fazer os últimos ajustes táticos e simular lances de bola parada. Jardim cobrou atenção redobrada aos atletas nas jogadas de transição rápida, já que o Cruzeiro promete fazer uma partida muito física aqui no Rio. O comandante utilizou os trabalhos de hoje terça-feira, para acabar com todas as dúvidas e montar a estratégia perfeita para anular o esquema lá do time mineiro.
Porém, nos bastidores da Gávea, eles continuam agitados por causa do mistério em torno da situação médica do nosso querido Bruno Henrique, gente. O nosso camisa 27 vem correndo contra o tempo para tentar ficar à disposição para o duelo continental de amanhã, quarta-feira. O jogador sofreu um pisão muito forte no tornozelo esquerdo durante o jogo de ida, realizado na semana passada em Belo Horizonte. Na ocasião, para relembrar, as imagens mostraram que a articulação do atleta inchou bastante, o que ligou o sinal de alerta máximo no departamento médico do Flamengo. Bruno Henrique passou os últimos dias entregue aos fisioterapeutas do clube, realizando um cronograma muito intenso de recuperação em 2 períodos, manhã e tarde. O atacante demonstrou uma evolução física, considerável, e já iniciou as atividades leves de transição no campo sob a supervisão dos profissionais. A comissão técnica e o corpo médico adotam uma postura de total cautela e a presença do atleta entre os relacionados ainda é tratada como sigilo, A decisão definitiva se o camisa 27 vai para o sacrifício e para o banco de reservas será tomada apenas nas próximas horas. A diretoria apoia o planejamento cauteloso do treinador para garantir que o Flamengo entre em campo com força máxima e com os atletas, é claro, em 100% focados. A torcida aguarda ansiosamente pela divulgação dessa lista oficial de relacionados, esperando poder contar com a decisão desse nosso craque que é o BH. Mas, com ou sem o atacante, a cobrança interna é por uma postura extremamente agressiva para fazer valer o mando de campo e o apoio da nação rubro-negra. E aí, quero saber de você. Como você acha que vai ser esse jogo, hein? E o técnico, Leonardo Jardim, deve escalar o Bruno Henrique? Ou não? Relacionar ou não? Sua opinião nos comentários. Agora vamos analisar os números individuais da goleada e o impacto desse resultado nos adversários. O atropelo por 5-1 sobre o Mirassol deixou marcas profundas, não apenas na tabela, mas também nas estatísticas individuais dos nossos atletas. Os grandes destaques da partida no quesito numérico foram o centroavante Pedro, top demais, e o lateral esquerdo Ayrton Lucas, que quando a gente tem que criticar, e quase sempre é criticado, a gente faz isso aqui. Mas se tem que elogiar, a gente vai elogiar também. Faz parte do nosso trabalho. O nosso camisa 9 teve uma atuação cirúrgica, gente, e precisou de pouquíssimos minutos em campo para balançar as redes 2 vezes. Pedro alcançou uma nota altíssima de 8.7 nas avaliações lá de desempenho, consolidando a sua fase espetacular com o manto sagrado. O artilheiro do Brasileirão mostrou mais uma vez que tem, o faro do gol mais afiado desse futebol nacional no atual momento. Quem também deu um verdadeiro show de bola foi o lateral Ayrton Lucas, que comandou os avanços pelo setor esquerdo do campo. O defensor foi o responsável direto por 2 assistências perfeitas para os gols que ajudaram a construir esse placar elástico. Com uma nota de 8.4 na avaliação estatística, o lateral provou a sua importância tática para o esquema do técnico Leonardo Jardim. Gente, loucura, hein? Eu não pensei que esse dia ia acontecer, mas hoje eu estou elogiando demais o Ayrton Lucas. A superioridade do Flamengo dentro das 4 linhas foi tão avassaladora que gerou um desabafo sincero do treinador adversário, gente. O técnico do Mirassol, Rafael Ganaz, se rendeu completamente à qualidade técnica e ao volume de jogo apresentado pelo mais querido. Na sua entrevista coletiva, o comandante oponente foi muito direto e disparou que enfrentar o Flamengo não faz parte do campeonato deles. Olha isso. Guanais reconheceu que existe uma distância técnica abissal entre as realidades financeiras e de elenco das 2 equipes no torneio. O treinador do time paulista elogiou a postura do rubro-negro e afirmou que o foco do Mirassol, é somar pontos contra concorrentes diretos. Esse tipo de declaração, gente, mostra o tamanho do respeito e do temor que o Flamengo voltou a impor aos adversários do futebol brasileiro. A evolução coletiva do grupo sob o comando do técnico Leonardo Jardim finalmente começa a colher frutos maduros nesta reta final de temporada. E é claro, a nação se orgulha de ver o time jogar com essa imponência e com essa sede de gols, seja no Maracanã ou jogando fora de casa. O elenco parece absorver bem esses elogios com maturidade, mantendo o foco total nos treinamentos para os próximos desafios que vão ser decisivos.
E para fechar o nosso lote de notícias com chave de ouro, vamos trazer informações aqui sobre o técnico do Cruzeiro. Meus amigos, o técnico Arthur Jorge concedeu entrevista coletiva e abriu o jogo sobre a situação física do elenco mineiro. O comandante rival admitiu publicamente que a sua equipe chega para essa decisão sofrendo com um desgaste físico extremo. Segundo ele, a maratona pesada de jogos e as viagens consecutivas pelo Campeonato Nacional esgotaram as energias dos atletas titulares. Essa declaração acende um sinal verde para o Flamengo, que soube poupar as suas principais peças no final de semana. A comissão técnica de Leonardo Jardim pretende usar o fator físico ao nosso favor, para ditar um ritmo alucinante no Maracanã. Enquanto o time se prepara para a batalha dentro de campo, os bastidores do marketing rubro-negro estão prestes a explodir. Uma fotografia publicada nas redes sociais pelo presidente da CIMED, João Adib, indicou que um novo patrocínio gigante está chegando. O executivo da gigante farmacêutica posou para uma foto segurando uma camisa oficial do Flamengo ao lado de diretores do clube. Os boatos de mercado apontam que os valores dessa nova parceria comercial podem alcançar cifras astronômicas para os cofres da Gávea. O dinheiro chega em um momento excelente para dar ainda mais fôlego financeiro aos investimentos na equipe de futebol profissional. E é claro, a Leila tá revoltada, Tá revoltada com essa situação. A diretoria trabalha nos detalhes finais do contrato sob total sigilo, esperando fazer um anúncio oficial para a torcida nos próximos dias. Fica aqui a nossa torcida para que o Flamengo continue gigante e vitorioso em todas as frentes, dentro e fora dos gramados. É isso, Com essa energia de muito otimismo, nós vamos fechar aqui os nossos trabalhos de hoje, nação. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou as notícias e fortaleceu e vem fortalecendo a nossa caminhada aqui no canal DNA Rubro Negro. Não esqueça de deixar seu comentário sobre o desgaste do Cruzeiro, e a chegada desse novo patrocínio da CIMED. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e, é claro, com todos os seus amigos flamenguistas para ajudar o canal a crescer. Então, antes de me despedir, quero desejar que Deus abençoe ricamente o dia a dia de cada um de vocês, a vida de vocês que vem nos acompanhando até aqui. E lembre-se muito bem daquela palavra linda do livro de Romanos que nós vimos lá no início do nosso vídeo, você lembra? De que se o Senhor Deus é por todos nós, ninguém, nenhuma barreira deste mundo terá o poder de ser contra a nossa caminhada. Essa mensagem é a certeza absoluta de que você não precisa temer os dias difíceis e também não recuar diante dos problemas da vida. O Pai Celeste tem um controle completo de tudo e caminha ao seu lado e tem preparado um escudo de proteção para garantir a sua vitória. Então, meu amigo, minha amiga, deposite a sua total confiança no Senhor, enfrente os seus desafios de cabeça erguida e descanse a sua mente no cuidado dele. E é aquilo que eu sempre falo. Seja forte, seja corajoso e tenha a convicção de que dias repletos de muitas respostas e bênçãos estão chegando na sua história. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Saudações rubro-negras para sempre. Mengo!